santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Em 2013, a 12ª edição de um dos maiores eventos evangélicos do Brasil, realizado anualmente em Salvador, a capital do avivamento. 12º Congresso Profético Internacional, de 27 a 30 de março, no Fiesta Convention Center. Preletores: Pastor Rogério Dantas, Marco Feliciano, Abílio Santana, Josué Brandão, Pastor Santos, Alderi Nelson Rocha, Luciano Subirá, Tânia Carvalho e Pastor Cote. Louvor: Daniel Regis, Irmão Lázaro, Gene Ramos e Pierre Onassis. 12º Congresso Profético Internacional, de 27 a 30 de março, no Fiesta Convention Center. Inscrições e informações: 7133467753, www.ibeliriodosvales.com.br. Quem conhece o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Quem já ouviu falar que ele abre Mar Vermelho, que ele abriu o Rio Jordão? Quem já ouviu falar das grandezas do nosso Deus? Dá um brado de glória e louvor. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que está teu filho uma vez mais para usar este púlpito que é o altar, que é a praia daqueles que te amam, que é o mar daqueles que sabem andar contigo. É o vaso de alabastro quebrado, meu Deus, daqueles que sabem te adorar e te louvar. É a espada daquela que esteve na mão de Gideão, é a queixada de jumento na mão de um Sansão, é uma bigorna na mão de um ferreiro que sabe fazer espada, que ainda maneja estes teus filhos, Pai. Porque como ele disse, como ele canta, longe do teu lugar santíssimo jamais, meu Deus. E para mim é uma honra, meu Deus, declarar uma bênção na vida dele, nesta nação brasileira, e dizer agora que a tua mão está sobre ele, por baixo dele, pelo lado, à direita, à esquerda, que nenhum mal te atingirá, que nem praga alguma chegará à tua tenda, que tu pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o fio do leão e da serpente, porque eu te levantei e eu te coloquei em alto retiro, porque tu conheceste meu nome, porque tu me invocarás, porque tu me invocarás, e eu te ouvirei e estarei contigo. Já dei ordem aos meus anjos que coloquem escudos, um cinturão, um sapato do Evangelho novo na torcida. Tu podes contemplar as visitas dos meus anjos a cada madrugada. Tu podes ver as novas armas espirituais que eu tenho colocado na tua vida, e que nesses dias tens contemplado o meu rosto como nunca tens visto. Ah, se tu soubesses! Ah, se tu soubesses! E se tu visses, porque eu não permito que vejas ainda, mas se tu visses, pisarias no fogo, andaria nas águas, brincando, porque a honra vai adiante de ti, e as minhas palavras se cumprirão passo a passo na tua caminhada. Abre a tua boca, abre a tua boca, porque eu tenho muito a dizer. E hoje algo grande acontecerá neste lugar, através da tua vida.
com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Encontra uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil, hein? Se não tiver ninguém bonito aí, é só olhar para o pastor Rogério. E vocês vão ver o que é beleza, né? É uma alegria estar aqui em Salvador nessa noite, uma alegria rever alguns amigos, irmãos, uma alegria ver a igreja com fome e sede de justiça. Muito feliz em encontrar aqui. Eu vou pedir, eu vou agradecer. De repente, do que eu fizer, eu vou jogar esse copo no chão. Muito obrigado, viu? Deus te abençoe. Uma alegria encontrar aqui meu velho amigo, mestre, Dr. Alderi Nelson Rocha. Estávamos lembrando ali que a primeira vez que a gente se viu tem quase 15 anos, nos Estados Unidos da América, na cidade de Fort Lauderdale. E ali ele me adotou como filho, né? Muito obrigado, mestre. Tenho tentado repartir um pouquinho daquilo que o Senhor me ensinou. E tenho orgulho e honra de ter sido seu discípulo. E que Deus tenha misericórdia de mim perto de você aqui hoje. Feliz também em encontrar aqui o meu irmão mais chegado, Charleston. Está ali. Minha cara do Alexandre Pires, né? Deus te abençoe, viu? Charleston é um amigo. Nesses dias de luta que eu venho passando, me liga todo dia, sempre mandando um versículo da Bíblia. Eu não entendo muito do que ele fala, né? Porque ele fala muito rápido. Charleston, quando começa a falar, parece que está sendo renovado em língua estranha, né? Deus te abençoe, você, a sua esposa, ao pastor Rogério, que é um amigo de longa data também. Sou amigo do pastor Rogério quando ele não tinha essa barriguinha ainda, né? Essa barriguinha, não murcha não. Ele murchou, a cinta desceu. Muito obrigado, pastor, muito obrigado. Estava dizendo a ele agora há pouco, lá no quarto do hotel, que a minha agenda, e eu vivo dessa agenda, esse mês ela caiu 90%, porque a maioria das igrejas cancelaram os eventos comigo, porque estavam com medo de serem atacadas por ativistas. Algumas foram atacadas por ativistas, e esse pessoal não tem limite, eles entram dentro do culto, assustam as crianças, apavoram a família. E por causa disso a minha agenda, eu tive até que tirar a minha agenda do ar, que as pessoas não soubessem onde eu estava. Tenho sofrido muito e peço hoje oração à igreja. Estar aqui é um desafio para mim. Eu agradeci ao pastor Rogério, porque só Deus sabe o quanto eu precisava estar aqui. Muito obrigado. A eternidade vai revelar ao Senhor e a família baiana evangélica o que vocês significam para mim. Muito obrigado. Os que trouxeram uma Bíblia, abram comigo no Evangelho segundo escreveu São João. O capítulo é o de número 4. E o versículo é o de número 13 e 14. Glória a Deus. João capítulo 4, versículo 13 e 14. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, peça socorro. Socorre o irmão aí. Se não achou o Evangelho de João, é que o negócio está bravo mesmo. Está escrito assim: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que vai jorrar para a vida eterna. Capítulo 7 do mesmo livro, virando algumas páginas. Versículo 37, 38 e 39. Capítulo 7, verso 37, 38 e 39 está escrito assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Isso ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda
glorificado. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. Pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ainda dá tempo. Atravesse o corredor. Aperte a mão da pessoa com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Pai, nós te exaltamos e te glorificamos. E eu, Senhor, oro nesse momento, não invalidando a oração do meu mestre, mas complementando ela, que é um pacto que fiz contigo na minha mocidade. Eu oro nesse momento, Senhor, para que algumas coisas aconteçam. A primeira é que o Senhor cerque este lugar com a sua presença, e que num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, todos esses demônios recuem, porque se não recuarem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasga os céus sobre este lugar nesta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que esses anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Senhor, aqueles que vieram para cá tristes vão sair felizes. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. Fala conosco, em nome de Jesus. A igreja diz. Os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus porque Ele é bom. Eu ministro o Evangelho desde criança. Eu tinha 13 anos de idade quando agarrei o microfone como esse para pregar. A bem da verdade, eu não pregava naquele tempo com a cultura e um pouco do conhecimento que eu acumulei nesses anos como hoje. Todavia, nesses 27 anos com Cristo, hoje eu tenho 40 anos, estou com cara de 50, corpinho de 60, né? Só Jesus sabe. Nesses anos servindo a Jesus, na minha memória eu não tenho lembrança de nenhum culto que Jesus tenha faltado. Que bom que meia dúzia entendeu. E vou falar de novo. Eu não consigo lembrar de nenhum culto que Jesus tenha sequer chegado atrasado. Eu cheguei inúmeras vezes atrasado. Às vezes fui obrigado a sair antes do culto terminar. Mas Jesus não. Ele sempre chegou com o primeiro crente. E só foi embora quando o último crente fechou a porta, porque Ele não abandona a sua igreja por nada, e a presença dEle está conosco aqui. Nesses anos servindo a Deus, meus pés pisaram em mais de 70 países do mundo. São mais de 2.000 cidades nesse nosso país do Piniquim. Minha voz não era pesada e nem grave como é agora, ficou de tanto pregar. Não tenho na minha memória lembranças eu indo a um clube na minha infância. Não consigo me lembrar de nenhum dia estando indo a um campo de bola. Não que isso seja errado, pelo contrário. Mas não tenho na minha memória nenhuma lembrança, eu quando jovem e criança, em extravagância, aproveitando a minha juventude. Toda lembrança que tenho, sou eu agarrado a um microfone como esse. Às vezes agarrado a um microfone mais simples, ligado numa caixa de som. Às vezes a caixa de som ligada numa bateria de um carro. Às vezes com um megafone. E às vezes com a garganta, e sempre falando a mesma coisa: Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo, e em breve vai voltar para arrebatar a sua igreja. E se a noite do arrebatamento fosse hoje, daqui de Salvador, só 2 crentes subissem, eu sou o primeiro. Quem é o segundo? Deixa eu ver. Então dá um grito mais alto do que esse para acordar as potestades. Pedir ao pastor Roberto que mude a música. Desde que eu me entendo por gente, a maneira como Jesus me deu para pregar é uma maneira bem peculiar, né? É muito minha. Eu não sou um exímio pregador como é o meu mestre, Dr. Alderi. Quisera eu ter aqui a eloquência daquele baiano Abílio Santana, que é meu amigo, meu irmão, ficou de vir para cá, não sei se está chegando aí. Jesus me deu um jeito todo meu. Eu sou um contador de histórias. E uma história bem contada faz a plateia toda parar para ouvir. Até a criança para ouvir.
Lembro-me que quando fazia seminário, curso de teologia, nos primórdios, meu professor de hermenêutica sempre brigava comigo, doutor Alderino. Ele dizia que eu nunca ia prestar para ser pregador assembleiano. E ele dizia: púlpito assembleiano não é lugar de se contar histórias. Assembleiano não conta história, ele prega. E aquilo me deixava angustiado. E um dia eu subi a um monte e falei: Jesus, como é que eu vou fazer então? Eu sou assembleiano, eu nunca vou poder pregar porque eu conto história. E Jesus segredou no meu ouvido uma coisa muito linda. Ele disse: ele morre de ciúmes de você. Eu falei: por quê, Jesus? Jesus disse: porque eu pregava contando histórias. Pegue os sermões de Jesus, você vai ver ele sempre atraindo a multidão, dizendo: um certo homem tinha 2 filhos. Aí todo mundo se assentava para ouvir. E a mensagem, por mais simples que era, entrava no coração e as pessoas iam embora dizendo: que homem é esse? Que quando fala, faz o nosso coração sacudir, né? Oxalá caia sobre você nesta noite esta mesma unção. Oxalá nesta noite Jesus te envolva nesse manto de mistério. E ao sair por aquela porta, você saia cheio do Espírito Santo. Amém, igreja? O capítulo 4 do Evangelho de João é muito simples para nós que somos assembleianos, para nós que somos batistas, para nós que somos evangélicos. Até porque é um texto muito conhecido. Ora, quem é que nunca ouviu desde a linda escola bíblica dominical a história da mulher samaritana? Da mulher que se encontra com Jesus, ou que Jesus se encontra com ela, e num passe quase que de mágica, ele muda a vida dela. Pois é sobre essa história que eu vou contar, mas não fique achando que você vai ouvir uma coisa simples, porque nada na Bíblia é simples. O mais simples da Bíblia se torna uma revelação poderosa quando nós estamos abertos para receber. Jesus está vindo por aquelas terras poeirentas da Palestina e sempre acompanhado da sua trupe, da sua escola apostólica. 12 homens, intrépidos seres humanos, todos eles cheios de defeitos como eu e você. Amanhecer ao lado de Jesus devia ser uma coisa muito interessante, linda. Todos os dias os discípulos acordavam, se acotovelavam e diziam: que noite foi aquela de ontem? Que culto foi aquele? Que sinal foi aquele? Todos os dias, ou era alguém ressuscitando, ou era um paralítico andando, ou era um mudo falando, um cego enxergando, era pão multiplicando, era ele quebrando a lei da gravidade, eles andando em cima das águas. Todos os dias, o coração deles sacudia no peito, eles sempre tinham algo novo para contar. O mestre sempre caminhando um pouquinho atrás, eles na frente, numa espécie de guarda-costas, e todo mundo dizendo que estavam felizes. Eles estão vindo por aquela terra quente, poeirenta da Palestina, quando chegam numa bifurcação. Eu estive lá nessa terra. Uma bifurcação, uma avenida que se desdobra em 2 partes. Na verdade não é uma avenida, é uma vicinal. Naquela época, nada pavimentada. À direita, o caminho era um pouquinho mais longe, 1h30 andando a pé para chegar no destino onde eles iriam. Mas se pegassem o caminho da esquerda, eles entrariam dentro de uma cidade, cortariam um caminho, pegariam ali, na verdade, um caminho mais curto, um atalho, e chegariam no local de destino bem antes. E então, para todo transeunte normal que caminhasse por aquela avenida, era muito simples: pegar o caminho da esquerda, pegar um atalho para chegar ao destino final. Mas os que estavam andando ao lado de Jesus não eram comuns, eram judeus. Eram o quê? E aquela terra não era uma terra muito bem vista aos olhos judeus, era a terra de Samaria. Embora judeus e samaritanos fossem irmãos de sangue, eles se tornaram inimigos públicos por causa de uma desavença teológica muito barata. Porque um disse que Deus tinha que ser adorado no monte, outro Deus tem que ser adorado em Jerusalém. E um queria saber mais do que o outro. Se fossem viver hoje, nós iríamos dizer para eles que Jesus disse: o que importa é quem adora, adora em espírito e em verdade. Não importa se lá, se cá, o que importa é que todos adorem. Tem alguém adorando ele aqui nessa noite? Então os judeus que estão caminhando com Jesus nem param para perguntar se vão pegar o caminho da esquerda ou da direita. Eles jamais colocariam os pés santos e purificados deles na terra poeirenta e maldita de Samaria. Pegaram o caminho da direita. Todavia, quando estão caminhando pelo caminho da direita, eles olham de soslaio por cima do ombro e veem que Jesus não vem atrás deles. Eles param por um momento, perderam Jesus de vista, imagino eu. Voltam no caminho da bifurcação e, para surpresa, espanto e quase que escândalo deles, Jesus pega o caminho da esquerda. Olha um para o outro para um, e começa a dizer: ele não sabe que ali é uma terra maldita, mas ele é mestre. Quem é mestre manda, e quem tem juízo, lá vão eles caminhando. E
ficando cada vez mais atrás de Jesus. Pergunte por quê. Só falo se todo mundo perguntar. Cada 7 passos que eles davam, um escorava no outro, levantava o pé e tirava a poeira do pé, porque a terra era maldita demais. Até que de repente Jesus para em um ambiente. Eles estão vindo consternados, e quando param no ambiente, o ambiente muda, o ar muda, o semblante deles estava truncado, endurecido, vai se amolecendo. Eles começam a ficar emocionados. Eles encontram uma placa escrita: Poço de Jacó. Eles eram judeus, Jacó era patriarca. Eles cresceram ouvindo a história daquele poço, conheciam a história do milagre, que ali Deus abriu no meio do deserto aquele poço, que Jacó deu água para os seus filhos, para os seus animais, para todos os que estavam com eles. Eles conheciam a história de ouvir falar, mas nunca tinham visto, porque a terra onde o poço estava agora era maldita, e eles jamais quebrariam uma lei de maldição entrando na terra. Mas como seguiram Jesus, quebrando leis, acabaram vendo aquilo que ninguém nunca ia ver. Meu corpo arrepiou aqui agora. Andar com Jesus dá nisso. Você acaba vendo aquilo que ninguém nunca vai ver. Você acaba sentindo aquilo que ninguém nunca sentiu. É por isso que crente não é normal. Ele está aqui, mas não é daqui. Os nossos pés pisam aqui, mas a nossa mente está colada no Santo dos Santos. E se tem alguém que concorda comigo, não dá um grito, não. Dá um berro de glória a Deus esse lugar. E agora eles estão olhando para o poço. Eles estão olhando e lembrando da época da escola dominical deles, de quando eles aprendiam com os pais a respeito da religião deles, lembrando da história, do fato, do milagre. Agora eles estão vendo, eles estão sentindo o cheiro das águas. Água com terra deixa um cheirinho gostoso. Eles estão sentindo o cheiro das águas, eles estão ouvindo o barulho das águas no fundo do poço. E quando Jesus está vendo que eles estão quase que em transe, eu imagino Jesus quebrando o clima, Charles, fazendo e todo mundo percebe que ele está ali e diz: gente, está calor aqui, né? De repente a fronte dele suada, aquele cabelo comprido, esvoaçante, ele dizendo: olha, enquanto vocês dormiam essa noite, eu estava no monte orando. Vocês estão mais descansados do que eu estou com sede. E ao dizer que está com sede, os discípulos inclinam a cabeça de vergonha. Eles estão na frente de um poço cheio de água, mas não tem um cântaro, nem uma xícara para tirar a água do poço para dar a ele. E isso nesse momento deixa eles constrangidos. Mas Jesus não quer deixar ninguém constrangido. Ele quebra o clima dizendo: acelerem o passo, vão na cidade aí na frente, comprem bebida, comida. Enquanto vocês vão preparar, eu vou ficar aqui descansando um pouquinho e encontro vocês lá. 11 homens saem se atropelando. Quantos eu disse? Mas eles eram em quanto? Pergunte para mim, cadê esse que está faltando? Ficou para contar essa história. Porque quem contou essa história foi João que ficou. Só pode ser isso. João era o guarda-costa. Os 11 se atropelam para sair de perto de Jesus, porque eles estão morrendo de vergonha, estão corados. Eles vão saindo apressados, dizendo: mas nem para ter uma xícara, nem para ter um cântaro aqui, nem para ter nada. E João, envergonhado também, deixa Jesus sentado ali debaixo de um zimbro e fica aqui de braço cruzado, nem olhando para Jesus, que ele também está com vergonha. E Jesus por dentro, morrendo de dar risada. Lá na frente, quando os discípulos estão na estrada poeirenta, quando eles vão virar para a esquerda ou para a direita, bem nesse cruzamento, no sentido contrário, vem uma mulher muito bonita. Pastor, como é que o senhor sabe que ela era bonita? Porque eu sou inteligente. É só ler a história. No diálogo dela com Jesus, Jesus disse: cadê seu marido? Ela disse: eu não tenho. E Jesus disse: você falou bonito, você teve 5, tem agora não é seu, então são 6. E diga aí às irmãs que estão solteiras, conquistar um já não está fácil, imagina ter 6, né? Aquela mulher não era dessas mulheres que a gente olha e não sabe se está de frente ou de costa. Ela era uma mulher bonita. Então quando aquela mulher vem no sentido contrário e os discípulos passam por ela, quando ela passa, os 11 olham para trás. Pastor, eles cobiçaram a mulher? É claro que não dava para cobiçar a mulher naquela época. Pergunte por quê. Elas se cobriam por inteiro, até o rosto era coberto numa espécie de burca. Então as mulheres usavam roupas largas, não deixavam nenhuma silhueta, nada, não dava para notar a feminilidade da mulher. Mas o que fez eles olharem para trás então, pastor, é que ela tinha aquilo que eles não tinham. Ela tinha um cântaro no ombro. E quando eles olharam o cântaro, olharam a cintura dela. Na cintura dela estava um cinto que denunciava que ela não era judia, ela era
samaritana. E samaritano e judeu não conversam, não tem amizade. A mulher está indo com um cântaro buscar água, onde Jesus está sentado com sede. Na mente dos discípulos, não vai prestar. Jesus é quebrador de regras. Se ele tentar falar com essa mulher vai brigar com ele. Aí alguém diz: não, mas João ficou lá. João pega ela e apedreja ela. Ficaram tranquilos, mas queriam voltar, mas não podiam. Eles continuam o caminho. A mulher se aproxima do poço, respira fundo. Ela dobra o joelho, tira o cântaro do ombro, debaixo do cinto tira uma cordinha, uma espécie de barbante, amarra no gargalo do cântaro, solta o cântaro dentro das águas. Enquanto o cântaro está descendo, ela está percebendo numa visão aberta global que tem 2 homens ali. E o cinto que eles usavam também denunciam que eles não são samaritanos, são judeus. Ela jamais vai liberar uma palavra para eles. A lei proibia isso. Quando o cântaro bate nas águas, barulho de água em movimento, segundos depois ela está içando, puxando o cântaro. Quando o cântaro sai de dentro daquele poço, ele sai transbordando. Água fresca, água pura, cristalina. E quem está com sede vê um cântaro com água desse jeito, transbordando, tem que ter muita força para se segurar. E aquele judeu sentado naquela pedra, barbudo e cabeludo, não se segurou. Ele olhou para ela e disse: moça, dona, me dá um pouquinho dessa água para beber. E aquela mulher teve uma oportunidade única na vida. Poderia ter ali executado o carinho de todo ser humano, até porque ninguém bebe água para viver, a gente bebe água para sobreviver. Água não é alimento, água é um elemento. 70% desse corpinho bonito do seu lado aí, em forma, ou de um botijão de gás, ou de uma tábua de passar roupa, 70% desse corpinho é feito de água. 77% da massa cinzenta que temos aqui na mente é feito de água. Então eu não bebo água para viver, eu bebo água para sobreviver. E água não se deve negar nem a um animal, não se nega água nem ao inimigo. Imagine negar água para o dono de todas as águas. Quando ele diz: dona, me dá um pouquinho da água, a mulher, ao invés de ser bondosa, deixar ali um pouquinho, não precisava nem conversar, era só ignorar, não precisava nem tocar nele. Mas não, como a sua religião proibia que ela conversasse com homens dessa natureza, mas partiu dele a iniciativa, ela sobe em cima do seu salto, trinca os seus olhos com raiva, range os dentes e parte para cima de Jesus, vociferando. João foi equilibrado ao escrever. João disse que ela olhou para ele e falou assim: como sendo tu homem judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana? Traduzindo isso, essa mulher arriscou a vida dela. Primeiro ela falou sobre o sexo de Jesus, homem. Depois ela falou sobre a religião dele, judeu. Também da religião e da sua etnia. Ela começou a acusá-lo dizendo: como sendo tu um macho, que naquela época o homem não conversava com outra mulher a não ser que fosse da sua própria família. Agora imagine, judeu não conversava com judia. Agora ele vai conversar com uma samaritana, que tem uma briga, tem uma desavença jurídica entre eles. Jamais isso aconteceria. Quando Jesus libera a palavra, ele abre um presságio. E ela então faz aquilo que ela esperou a vida toda para poder ofender um judeu. E ela diz: como sendo tu um macho, que não respeita a sua religião, pede água a mim que sou samaritana. Ela está dizendo a ele: você não vale nada. Como ela era uma mulher de vida fácil, nós sabemos disso pela conversa que ela teve com Jesus, ela era acostumada a todo homem se aproximar dela e tocar nela, roubar dela, pegar alguma coisa dela, abusar dela, se aproveitar dela. E quando ela viu aquele homem barbudo e cabeludo, ela achou que ele era mais um daqueles. E por isso ela partiu para cima dele: como sendo tu um homem judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana. Se eu entendo um pouquinho da cultura dos judeus, João está olhando pelo chão para pegar pedras e paus, porque Jesus era um rabi. Se ele chegasse com João lá em Jerusalém e dissesse: eu matei uma samaritana, e samaritana era um pecado, era um crime, eu matei essa mulher porque ela tentou tocar no rabi, ele seria aplaudido e amado por toda a população, ou seja, não haveria ônus desse crime. João está procurando pedras e paus, e quando a mulher está respirando firme, porque ela avançou para cima de Jesus, meu Jesus surpreende ela. Olha a resposta dele: ah, mulher, se tu soubesses quem fala contigo, você me pediria água
e eu te daria uma água que quem bebe dela nunca mais tem sede. Oh, glória! Está preparado aí? Respire fundo. Ela partiu com brutalidade para cima dele, e ele veio com uma decência inumana. Ele veio com um equilíbrio, com uma paz de espírito, que ele desconcertou ela. Primeiro ela disse: como sendo tu homem judeu. Quando ele disse essa frase para ela, ela diz assim: mas Senhor. Não entendeu? Vou falar de novo. Primeiro ela disse: homem judeu. Aí ele disse: se tu soubesses quem fala contigo. Aí a resposta dela é: mas Senhor. Senhor, o poço é fundo e tu não tens como tirar a água daí. Era tudo que Jesus queria. Ele conseguiu abrir uma palavra para discursar com ela. Imagina ele levantando daquela pedra, indo lá perto do poço, olhando, dizendo: o poço é fundo mesmo, mas a água que eu vou te dar não está aí não. E ali, onde é que está essa água? Ele abre os braços e diz: eu sou a fonte da água da vida. Eu sou a fonte da água da vida. Quem bebe desta água nunca mais tem sede. Alguém aqui já bebeu dessa água? Eu vou perguntar de novo: alguém já bebeu dessa água aqui? Então, com todo respeito, porque você ainda está bebendo com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Quem já bebeu dessa água não fica com esse ombro murcho, caído, com essa cara de derrotado. Pastor, quem já bebeu dessa água sabe que pode ter acordado de manhã dentro de uma caverna, mas hoje à noite pode dormir dentro de um palácio. Quem já bebeu dessa água não tem tristeza. Quem já bebeu dessa água, por favor, quebra agora o gelo, dá um grito daquele, e toma! Dá música para mim, Roberto? Respire fundo agora. O que eu vou falar agora, talvez exegeticamente falando, não é muito correto, mas as ciências criadas por homens nem sempre batem com as ciências inspiradas por Deus. Existem várias formas de se interpretar um texto, e a que eu vou usar agora é talvez a mais difícil de ser aplicada, porque pode ser questionada, porque é a revelação. Lendo esse texto, eu percebi algo que poucas pessoas jamais perceberam ao ler esse texto. Eu encontro ali Jesus, e nós sabemos que Jesus é Deus. Jesus é Deus, sim ou não? Ali perto da mulher, ele era Deus ou não? Teve gente que ficou em dúvida. Pastor, ele era homem, então quer dizer que ele deixou de ser Deus? Não, então ele era Deus? Ele ainda é Deus? Ele sempre será Deus? Então dá glória a Deus. Então quer dizer que naquele momento nós tínhamos ali o Criador, Deus, olhando a criatura e fazendo uma revelação que poucos pararam para pensar. Pergunte qual? Só falo se todo mundo perguntar. Só se todo mundo perguntar fazendo biquinho. Que povo fofo. Vou mudar para Salvador, Rogério. Eu encontro Deus olhando uma criatura e dizendo: mata a minha sede. Isso mexe comigo. Deus, o Criador de tudo, olhando para uma criatura e dizendo: ei, eu também tenho sede. E só tem uma espécie no planeta que pode matar a minha sede. É você. Porque você é a minha mais bela criatura. Eu descobri, mestre, que Deus, mesmo tendo todo o poder, e não dá para limitar isso, não dá para explicar, a Bíblia chama Ele de Pai da eternidade. Imagine quem é Ele. Eu descobri que Ele, mesmo tendo todo o poder, existe uma coisa que mesmo podendo fazer, não fará por causa do seu caráter. Você nunca verá Deus na frente de um espelho se arrumando e dizendo: eu me amo, eu sou lindo, eu sou maravilhoso, eu sou grande. Para isso Ele criou eu e você. Não, você não entendeu, vou explicar de novo. Que graça tem a senhora passar 40 minutos no cabeleireiro, algumas 3 horas,
chegar em casa e esperar o marido chegar. E quando o marido chega, a senhora pende a cabeça para o lado. Ele passa, dá até um beijinho, vai para o outro lado. Você vai na frente de novo e joga o cabelo de cá. E ele olha para você: você está com um problema no pescoço, filha? Você não está percebendo nada de novo. Ele diz: o que foi? O que aconteceu? Você machucou o olho? Eu pintei o cabelo. Aí ele: é mesmo, eu percebi que seu cabelo estava bonito. Que graça tem você se produzir, fazer uma coisa legal e ter que falar para os outros que você fez. Imagine você ir numa loja, comprar uma roupa bonita e sair com uma etiqueta pendurada, só para falar: gente, eu acabei de comprar essa roupa, é nova. Não tem graça. Assim é o meu Deus. Ele tem tanto poder, mas tanto poder, que ele precisa ser adorado por alguém. O meu Deus tem sede de adoração. Você não entendeu, eu vou falar de novo. Ele tem sede de adoração. E eu vou te falar uma coisa agora que eu aprendi há alguns anos com um grande mestre. E isso às vezes soa como um turbilhão. Existe alguma coisa acima de Deus? Vou falar de novo. Existe alguma coisa acima de Deus? Então respire fundo. Vou te provar que existe. E eu me apavorei o dia que eu aprendi isso. Mesmo sendo ele todo poderoso, eu achei que jamais teria algo acima dele. Você vai ler um texto lá no capítulo 6 de Isaías. E quando ele olhou para o santuário e viu Deus sentado no alto e sublime trono, ele viu alguma coisa acima dele. Ele viu o quê? Os serafins que voavam acima dele. E eu perguntei: Senhor, por que os serafins voam acima? O Senhor disse: porque eu preciso ser adorado de baixo para cima e de cima para baixo. Preciso ser adorado da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Deus é um ser que precisa ser glorificado. E você perdeu a chance de glorificar o nome dele. Se você é daqueles que eu falei aqui no começo, cheios do Espírito Santo, nunca se envergonhe de dar um grito de glória a Deus. Os homens nunca vão compreender. Eles não sabem o que acontece quando nós gritamos. O nosso grito não permanece nessa terra. Ele rompe os céus e vai diante do trono. Se alguém crê nisso, faça a sua parte. Levante a mão direita para o céu. Agarre o ombro de quem está do seu lado com carinho e respeito. Tem gente que nem para me obedecer presta. Vai lá, agarre. Agarrou o ombro da pessoa, chacoalhe ela, tire ela do lugar, empurre ela. Isso, diga: Deus te trouxe aqui para isso nessa noite. Deus te trouxe aqui para você matar a sede dele. Só quem acredita nisso enlouquece nesse lugar. Você precisa matar a sede dele. Alguns anos atrás eu estava estudando sobre o processo da adoração. Fiz uma grande cruzada em Jerusalém, alguns anos atrás. E no dia seguinte fomos ao Muro das Lamentações agradecer. Levei comigo um amigo, Cid Moreira. Alguém lembra do Cid Moreira? Aquele apresentador da Rede Globo. E o Cid foi comigo. Chegamos lá na frente do muro para arrumar um lugar para orar. Lá é um Deus nos acuda. É gente do mundo inteiro na frente daquele muro. E eu, brasileiro, sempre tem um jeitinho, né? Quando eu encontrei um lugarzinho, eu achei um outro problema, mais grave. Pergunte qual. Não tinha um lugar para enfiar o meu pedido de oração. Você ri porque não é você. Imagina, você corta o mundo para ir lá enfiar um pedido de oração no muro e não tem um buraquinho para enfiar. E eu falei: Jesus, eu vou pecar. E cometi um pecado que eu peço perdão à igreja hoje. Encontrei um lugarzinho, eu olhei, eu vi uns papelzinhos bem amarelinhos. Falei: Jesus, esse aqui o senhor já viu. Enfiei o dedinho e fiz toque. Peguei meu pedido e coloquei. A igreja me perdoa por isso. Aí quando eu fiz isso, pastor Rogério, falei: pronto, agora eu vou orar. Já viu um assembleiano orar? Não, assembleiano roxo. Ele parece que engoliu um dicionário. Ele levanta a mão e começa: soberano, eterno, grande, marxessível, rei dos reis, senhor dos senhores. Ele nem sabe o que está falando. Mas nós copiamos os nossos pais. E quando eu estava lá, eu já tinha atravessado o átrio. Eu estava chegando no lugar santo, acabou o clima. Porque eu estava com as duas mãos abertas, mas eu tomei uma pancada na mão direita aqui. No meio da oração eu quase emendei um palavrão.
desliguei na hora. Bateu, minha mão informigou que eu puxei a mão. Falei, ai, quando eu olhei do lado, um judeu ortodoxo, daqueles que tem um cabelinho aqui, ultra ortodoxo, ele estava orando assim, ó. E ele deu um murro na minha mão. Eu falei, meu Deus, eu não podia falar nada. Me encurvei para cá, me apertei, comecei a orar de cá. Não deu 2 minutos, essa mão foi atingida também. Só que essa não foi por soco. Eu abri o olho, estava o outro aqui do lado fazendo assim. Eu me apertei direitinho. Quando eu estou entrando no Santo dos Santos, me empurraram que eu bati a testa no muro. Aí eu saí da graça. Eu olhei para trás, o que estava atrás de mim fazia assim, Rogério. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí eu comecei a olhar todos eles com um jeito estranho. Eu chamei o intérprete. Falei, amigo, o que esse povo está fazendo? Ele olhou para mim e disse, você está pagando meu dia, mas respeite os meus irmãos. Não é povo, são os meus irmãos. Eu disse, desculpa. Eu falei, o que eles estão fazendo? Ele olhou para mim e disse, aquilo que vocês cristãos nunca vão conseguir fazer. Aí me deu raiva. Eu falei, o que eles estão fazendo? Ele disse, eles estão orando. Eu disse, mas eu também estava. Ele olhou para mim e começou a rir. Eu falei, você está rindo do quê? Ele disse, o senhor permite? Permito. Vocês cristãos acham que sabem orar. Quando vocês aprenderam a orar, já fazia 4.000 anos que nós orávamos. Você está entendendo aí ou não? Contra fatos não há argumento. Eu falei assim, mas eu tive que ficar quieto. Eu falei, então me ensina a orar. Ele disse, vocês cristãos oram com a boca. Vocês se perdem em palavras bonitas. Mas oração não é isso. Oração não é monólogo. Oração é diálogo, é encontro. Eu disse, está vendo aquele meu irmão ali fazendo assim? Ele está dizendo, Jesus, eu oro. Deus, Jeová, eu oro. Mas o meu braço também ora. Aquele ali, eles estão dizendo, o meu quadril também ora. As minhas células estão ligadas em ti. Cada célula do meu corpo ora. E eu fiquei morrendo de vergonha, porque quando na igreja alguém levanta a mão, tem hora, dependendo do culto, todo mundo olha para a pessoa e ri dela. Eu vim aqui falar para você, pentecostal maluco, ignore esses crentes gelados. Ignore essas pessoas que pensam que sabem tudo sobre Deus e tudo sobre adoração. Ninguém sabe tudo sobre Ele. Ore da maneira que o seu espírito te mandar. Se for para pular, pula, grita, planta a bananeira, sai rolando pelo meio da igreja, independente do que vão pensar. Quem fala de você não paga as suas contas, mas quem recebe a sua oração pode fazer muito mais. Eu saí dali apavorado. Rogério, eu saí dali, eu e o Cid é uma benção. O Cid naquela época tinha quase 90, agora eu nem sei quantos anos ele tem mais. Ele vem andando bem devagarinho, ele é pequenininho assim. Quando eu estava uns 50 metros longe do muro, eu dei um grito que eu quase matei ele do coração. Eu falei, glória a Deus. Ele olhou para mim e disse, pastor Marco, o que é isso? Eu disse, Cid, eu entendi. Eu disse, o senhor entendeu o quê? Eu entendi agora o que eu não entendi a vida inteira. Como eu fui criado em culto pentecostal, teve cultos que eu estava sentado no meio da igreja, e em certo momento, pela palavra, pelo louvor, quando eu me vi, eu estava em pé chorando. E quando eu dava por mim, estava todo mundo me olhando, eu me constrangi sentado. Teve cultos que quando eu vi, eu estava lá na frente, mas antes eu estava lá atrás, eu saía correndo. Eu comecei a entender que tem coisas que acontecem no nosso culto, no nosso momento, que não há explicação, porque nesse momento é o Espírito que nos leva a adorar. Você está entendendo? Vou explicar melhor. Eu não grito porque quero. Aconteceu essa semana o que eu sempre temia: a imprensa inteira saber como é um culto pentecostal de verdade. Hoje no Danilo Gentili vai passar aquela treva. Um culto pentecostal, crentes girando, gritando, levantando as mãos, fazendo coreografias espirituais. Tem uns que quando recebem o Espírito Santo parece que está recebendo o Espírito do Bruce Lee. Para quem não entende é loucura, mas para quem é do movimento, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Você acha mesmo que essas pessoas que gritam e pulam fazem porque querem? Faz uma surpresa para o seu amigo,
Marque uma reunião na sua casa, convide ele para um almoço, para uma janta e fala: nós vamos assistir um filme. Enche a barriguinha dele, dá um copo de Coca-Cola e liga um filme, mas liga num culto, bem naquela hora que ele está pulando e gritando e fazendo assim. Você vai ver ele corar de vergonha. Meu Deus, o que eu fiz ali? Pastor, quer dizer que a pessoa não tem consciência? Tem. A pessoa sabe e vai ficar constrangida porque faz. Boa pergunta. Vai além das nossas possibilidades humanas. Eu não grito porque quero, eu grito porque preciso. Eu não sou extravagante porque quero fazer um show, eu sou extravagante porque eu quero uma adoração extravagante para Ele. Ele é Deus, Ele é eterno, Ele é grande, Ele precisa e Ele merece o melhor que nós temos. Eu queria que nessa noite você matasse a sede dEle. Porque aquele que mata a sede dEle tem a sua vida transformada, não são em meses, mas são em segundos. Do poço de Jacó até a cidade de Samaria, a pé, são 25 minutos. Quantos minutos? A mulher não teve um diálogo mais do que 15 minutos com Jesus. Era até perigoso falar mais do que isso. 40 minutos, mais 25 minutos para voltar. 1h05. 1h05 antes, ela saiu da cidade dela. Enquanto ela andava pelas avenidas com aquele canto, toda a cidade olhava e dizia: lá vai a mulher do fulano de tal, a destruidora de casamento, a prostituta de luxo, que não morria apedrejada porque devia ser amante de algum religioso famoso ou de algum político famoso da época. Por isso não matavam ela. 1h05 antes de voltar à cidade, toda a cidade sabia que ela era uma mulher de vida fácil, tinham lá os seus senões com ela. Mas 1h05 depois, quando ela volta na cidade, ela volta como a maior missionária do Novo Testamento. Você não entendeu? Vou falar. Ela saiu de casa, 25 minutos para chegar no poço, 15 minutos falando com Jesus, 25 minutos depois voltando para a cidade. Ela chega na cidade gritando: eu encontrei um profeta. A cidade viu a mulher transformada no rosto, o seu olhar ao passo de todo mundo sair correndo para o poço. A cidade ficou vazia e foram lá. Horas depois a cidade toda volta em jubilosa, dizendo à mulher: agora cremos não porque te ouvimos, mas cremos porque vimos que ainda há profeta em Israel. Jesus transformou a vida dela em 1h05. Você está imaginando o que Ele vai fazer na sua vida hoje aqui ou não? Eu não sei como você saiu de casa, como você entrou aqui, mas eu sei como você pode sair daqui. Você pode sair daqui revestido com uma autoridade que você nunca teve. Você pode sair daqui vestido com uma veste que você nunca teve. Você pode atravessar as ruas de Salvador cheio do Espírito Santo, ao ponto da sua mão se transformar numa válvula de milagres, ao ponto da sua voz ser ouvida e fazer o coração dos homens sacudirem no peito, ao passo de você expulsar demônios e curar os enfermos. Eu estou falando sobre avivamento. Avivamento provocado por um encontro com Jesus. Mas para isso, mate a sede dele nesta noite. Mate a sede dele. Permita-me aqui. Já a música, Roberto. Eu tenho vivido dias de muita turbulência. A igreja deve estar me acompanhando. Eu não pedi isso. Imagine você estar numa ilustração. Você está deitado na beira da praia, com um guarda-sol e com uma água de coco geladinha do seu lado, numa tarde de verão. Aí você adormece. E quando você abre os olhos, você está dentro de um barco pequeno, sem remo, no meio de uma tempestade. Foi isso que aconteceu comigo. Eu dormi de um jeito e acordei de outro. E eu tenho sentido na pele hoje aquilo que eu sempre li nos livros e aquilo que eu sempre ensinei nos seminários sobre eclesiologia, que o que falta à igreja de Cristo é coragem. Coragem. Eu tenho aprendido a respeitar os meus inimigos. Alguns meses atrás eu trataria qualquer ativista do movimento GLBT como só mais um. Hoje não, eu respeito eles.
Quer perguntar o porquê? Eles têm coragem. Eu estava pregando em Sergipe semana passada, no sábado, 5.000 crentes. Quando eu agarrei o microfone, levantaram em 4 no meio dos crentes com cartazes gritando palavra de ordem. 4 no meio de 5.000 crentes. Eles têm coragem de lutar por aquilo que eles creem. Eles não têm vergonha de ir para o meio da rua, expor, por mais sujo que seja o ato, por mais nojento, eles acreditam que aquilo é o certo. Eu aprendi a respeitar os meus inimigos, e tenho aprendido nesse momento a ter uma angústia por causa da igreja. Quer perguntar o porquê? Eu recebi mais de 100, 200, 300 mil e-mails, Twitter, Facebook, de gente dizendo: estamos orando pelo Senhor. Mas eu dizia ao meu mestre aqui agora há pouco: será que esta oração não é um esconderijo dos covardes? Porque é muito fácil falar que está orando por mim. Eu queria ver alguém ter coragem de ir para o meio da rua. Eu queria ver 30, 40 crentes, 5.000 crentes estenderem uma faixa dizendo: pela liberdade de expressão e pelo nosso irmão. Porque não sou eu que estou mais à frente daquela comissão. Não é Marco Feliciano, não é Partido Social Cristão. Quem está ali hoje é o cristianismo. Se eu falhar nesse momento, passaremos 20, 30 anos pela frente para conseguirmos uma outra chance como essa. Sabe, nessa comissão de direitos humanos que ninguém nunca ouviu falar, sabe o que era pregado dentro dela em outubro do ano passado? Um seminário feito pelo movimento que eu aqui citei. O nome do seminário era Diversidade Sexual na Primeira Infância. Você entende isso ou não? Primeira infância de 0 a 6 anos. Sabe o que é você pegar um representante do MEC, do Conselho de Psicologia Federal, do Conselho Tutelar, das pessoas intelectuais, apoiado pela Unicef, pela Unesco, e como presidente, o líder do movimento GLBT, e ele dizendo assim: vamos falar hoje como construir a sexualidade dos nossos filhos. E você vê uma mulher do MEC dizer assim: criança não pode ser impedida, ela tem que se descobrir. Se o menino estiver na creche, tomando banho com o outro, e ele quiser tocar no órgão genital do outro, não pode falar nada. Por quê? Porque criança não nasce homem nem mulher, nasce gênero. Se impedir agora, ela não sabe o que vai ser amanhã. Se fizer isso agora, cria trauma na criança. E ela termina rindo, dizendo assim: deixe nossas crianças brincarem. É isso. Eu saí desse seminário chorando, porque quando tentei falar, me deram 1 minuto e me tiraram de dentro da sala, porque eles são agressivos. E aí vem essa comissão e cai na minha mão. Sabe Deus o porquê? Eu já pedi para Deus: Senhor, me explica, porque eu estou sofrendo mais do que você possa imaginar. Você não tem noção, acabou a minha vida. Eu não posso ir em lugar nenhum mais. Estava vindo de São Paulo hoje, dentro do aeroporto de São Paulo, eu fui hostilizado por um grupo, gritando, uivando, dentro de um aeroporto público. Eu tenho 15 igrejas que nós plantamos esses 4 anos. As igrejas estão trabalhando com porta fechada. Eles vão e fazem obras de feitiçaria na frente da igreja, depedram a igreja, pincham a igreja. 70 pessoas cercaram o meu carro. Eu estava com 2 crianças. Eu tenho 2 filhas pequenas, de 10 e 11 anos. As crianças se esconderam debaixo do banco, aos gritos e aos prantos, porque eles chacoalhavam o carro com cartazes, com dizeres horríveis, com palavrões, com gestos obscenos. Eu recebi mais de 100 ameaças de morte. Por quê? Porque eles sabem que eu sou uma voz pela família. Porque eu fui o único, por favor, segura. Eu fui o único deputado que apresentei lá um projeto de decreto legislativo para assustar a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a união estável de pessoas do mesmo sexo. Porque a união estável, embora não seja tão perigosa, porque 2 pessoas juntas constroem um patrimônio, você não pode tirar isso deles.
mas eu sabia o que vinha depois. A união estável, pelo artigo 226 da Constituição, pode ser transformada em união civil. E a união civil pode dar a eles a proteção do Estado e o direito de pedir às igrejas que deem a união religiosa. E daí a adoção de crianças. E daí um sem número de outros itens, que eu não sei o que vai virar. A França, que não é um país cristão, talvez um dos países mais progressistas do mundo, semana passada colocaram na rua 1 milhão de pessoas, 5 quilômetros de rua até o Arco do Triunfo, implorando para o presidente não sancionar a lei, porque a lei do casamento foi aprovada. A França não é cristã, não era um grupo de religiosos, famílias inteiras indo para a rua e dizendo: não queremos isso, porque eles sabem o que vem depois. E aí eu vejo a igreja de braço cruzado, vendo um irmão sendo torturado. Eu perdi a minha agenda inteira do mês. Eu tive que ontem ligar na rede, na CNT, onde eu tenho um programa de 1 hora, e acertei com eles que eu ia sair da emissora, não tenho dinheiro para pagar o programa mais. A emissora ficou com pena de mim e me deu meia hora por 3 meses, dizendo: daqui 3 meses as coisas vão melhorar, pastor. Eu estou sofrendo, sabe por quê? Porque a igreja não tem coragem. Os líderes, onde estão os nossos líderes? Onde estão os cantores? Caetano Veloso juntou com um grupo de artistas e fizeram lá ontem alguma coisa contra mim. Ontem a senhora Fernanda Montenegro, uma anciã, junto com outra, deram um beijo na boca em repúdio a mim. E cadê os nossos irmãos? Cadê os famosos aqui da Bahia, que poderiam fazer alguma coisa nisso? Que são convertidos, que poderiam fazer um movimento em prol da família. Mas sabe, tem medo, eles têm medo da agenda deles caírem também. O que está acontecendo comigo, senhoras e senhores, hoje é aquilo que vai acontecer com todos os pastores do Brasil, se o PL 122 for aprovado. O PL 122 é o projeto que criminaliza a homofobia. O que vocês estão vendo acontecer comigo vai acontecer com cada um dos senhores que estão aqui. Se a igreja não fizer algo agora, os nossos filhos vão pagar amanhã. E não me venha com desculpas, porque eu recebi um monte de gente dizendo: pastor Marco, larga a mão disso. É o espírito do anticristo. E eu tive que ler a carta aos Tessalonicenses e falar para ele: a Bíblia diz que há um espírito na terra que impede, detém o anticristo. Esse espírito é o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo não pode atuar sozinho, ele precisa de você. Ele precisa dos seus braços, da sua perna e da sua voz. Sabe o que está faltando para nós? Adorarmos a Deus do jeito que Ele é. Porque um crente que não tem vergonha de adorar a Deus aqui dentro, ele também não tem vergonha de ir para a rua defender o seu irmão, defender os seus direitos. Eu não estou dizendo para irmos xingar, para irmos brigar, nós não precisamos disso. Mas podemos sair pelas ruas com a Bíblia na mão. Pastor, mas vai ser um vexame. Que bom. Você não é crente de verdade? Até quando isso vai acontecer? Será que vai ter que acontecer no Brasil o que aconteceu nos Estados Unidos com o Dr. Martin Luther King, que também era pastor, que lutava por direitos humanos? Antes de morrer, Martin a frase dele era essa: o que me assusta não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. E ele morreu. Mataram ele na porta da casa dele. Aí depois os Estados Unidos virou uma loucura. Aí partiram para a luta, aí conseguiram vencer, fizeram memorial para ele, mas ele teve que sangrar até a morte. Vai ter que acontecer isso aqui, igreja. Então nessa noite, beba dessa água. E depois de beber, mate a sede do seu Senhor. Faça essa fonte jorrar. Faça essa fonte crescer, porque ela cresce para a salvação. Jesus quer te dar uma experiência nova nessa noite. Eu ouvi há 5 semanas atrás o áudio, eu recebi em Brasília um
um grupo que chama Elan. É um grupo de americanos que tentam pregar o evangelho dentro do Irã. E eu ouvi o áudio da última ligação do pastor Farshid. No áudio ele dizia assim, ele ligando para um amigo dele: talvez seja a última vez que a gente se fale. Era 25 de dezembro de 2010. Estou indo para casa, porque deixei as crianças lá. Sei que a polícia está lá. Já fecharam nossas igrejas. E eu estou pronto para morrer. Ele se despediu do amigo e disse que Jesus tenha piedade de nós. Senão, foi muito bom ter servido a Deus do seu lado. Eu chorei dentro do meu gabinete, porque Farshid está no corredor da morte. Conseguimos tirar Youssef Nardakani, e eu me empenhei nisso ano passado. Conseguimos. O embaixador do Irã no Brasil se tornou meu amigo. Decretaram aqui, ele saiu do corredor da morte. Agora eu estou indo de novo atrás dele para tentar tirar o Farshid. Governos ditatoriais impedem a religião. Não, pastor, mas aqui é democracia. Será? Democracia é o direito de você falar o que pensa. Eu fui falar do livro do Gênesis, me rotularam de racista. Eu fui citar Romanos, me chamaram de homofóbico. Eu fui falar contra o casamento de pessoas do mesmo sexo. Eu não tenho mais liberdade nem para respirar. Estou passando necessidade. Será que isso vai ter que acontecer com você também? Não é hora só de orarmos. Não é hora só de falarmos, de nos reunirmos aqui e de ficarmos assistindo o Jornal Nacional, o seu irmão sendo fuzilado. Porque eles são sujos, daqui a pouco eu não sei o que vão arrumar para mim. É hora da igreja se encher do Espírito Santo. No capítulo 7 do Evangelho de João, 8 dias depois do capítulo 3, do capítulo 4, 8 dias depois do encontro de Jesus com a mulher, Jesus está dando um discurso lindo, falando sobre águas. Ele olha para os discípulos, ele vê que os discípulos estão aporrinhados num canto. Imagina eles se aproximando, dizendo: por que vocês estão assim? E um deles dizendo: semana passada o Senhor deu essa tal de água aí para uma mulher, uma samaritana. O Senhor nem conhecia ela e deu para ela a tal da fonte da água. E nós te servimos há mais de 3 anos e meio. Ou há 3 anos e pouco, quase 3 anos e meio. E nunca bebemos nenhuma gota dessa água. Imagino Jesus dando um sorriso, dizendo: é isso? Vocês acham que eu tenho preconceito? Acho que eu dei para aquela mulher que me conheceu naquela hora água, e para vocês que estão comigo há 3 anos eu não dei? Acordem! Eu preciso sempre rotular tudo? Pedro, sim senhor. Onde é que você arrumou força para pular em cima das águas numa madrugada, numa tempestade? Pedro gaguejando e Jesus dizendo: Pedro, só não tem medo das águas quem é uma fonte de águas. Tiago e João, onde vocês arrumaram coragem para chegar em mim depois do evangelismo e falar: podemos destruir aquela cidade? Podemos orar para cair fogo porque não nos receberam bem? Ora, só se torna atrevido quem tem a fonte da água da vida dentro de si. E os demais, esses que sobraram, esses 9, por que os demônios sujeitam a vocês? Por que vocês curam? Vocês acham mesmo que é a sua mão cheia de ossos e carne que cura? Não, é a fonte que jorra de vocês que faz os milagres acontecerem. Vocês já têm a fonte. Eu vou profetizar aqui: todos têm a fonte. Eu vou falar de novo: todos aqui dentro têm a fonte. Quem tem a fonte, dá um glória a Deus. Agora respire fundo. A fonte pode se transformar em um rio. Vou falar de novo. Jesus vem pelas beiradas dizendo: eu dei a ela uma fonte, porque ela me conheceu em 15 minutos. Mas vocês estão comigo há mais de 3 anos. A fonte jorrou 3 anos, já não é mais fonte. Agora do interior de vocês salta um rio de água viva. Rios de água viva.
Respire fundo, Roberto, mude a música e eu vou para a conclusão. Meu mestre, Dr. Alderi, teve vários alunos, todos brilhantes, mas poucos deles alcançaram o que eu alcancei. A pergunta, por quê? Eu me converti em 87, e no ano de 87, na minha cidadezinha, houve um avivamento. Mais de 100 adolescentes foram salvos. Uma cidade de 30 mil pessoas. Os 100 adolescentes, nós todos íamos à mesma escola dominical, frequentamos os mesmos cultos, lemos a mesma Bíblia, cantamos o mesmo louvor, íamos aos mesmos congressos. Todos nós gostávamos dos mesmos pregadores, íamos às mesmas vigílias, fazíamos os mesmos evangelismos. A pergunta que não quer calar: por que dos 100 só eu me destaquei? Vai dizer que eu nasci com uma estrela na testa? Não. Não. Eu me destaquei porque eu nunca deixei ninguém entulhar a minha fonte. Tentaram. Eu, numa cidade pequena, eu ouvi o meu pastor falar: esquece esse negócio de obra missionária, esquece esse negócio de querer voar de avião, anda em cima do seu jegue. Você mora numa casa com 12 pessoas. A minha mão tem calo, senhoras e senhores. Eu trabalhei na lavoura, apanhei laranja, algodão, café, trabalhei no corte de cana. Cidade pequena, não se tem projeção para nada. Os meus outros amigos ouviram o que os outros falavam: seja missionário aqui, ganhe almas aqui, seja pregador aqui da esquina, ganhe alma na sua escola. Mas eu sonhava alto. Eu disse: eu quero mais. E o Senhor disse: então eu te dou, mas você vai pagar um preço por isso. Eu nunca deixei ninguém falar comigo e ao ponto de entulhar a minha fonte nunca parou de jorrar. É por isso que todas as vezes que alguém diz assim: ele morreu, quando chegam na missa do 7º dia, é uma tristeza. Quando chegam lá para dar a despedida, a tumba está revirada e tem um bilhetinho: desculpa, eu ressuscitei antes. Você não entendeu? Eu vou falar de novo. Ninguém mata aquele que Deus escolhe para uma grande obra. Não, eu não sou um gigante, eu não sou melhor do que ninguém aqui, mas eu tenho coragem. Deus não consegue usar covardes. Deus não consegue usar um homem que não acredita nele mesmo. Se você não acredita em si mesmo, como Deus vai acreditar em você? Tem pessoas aqui dentro que param de noite, sentam na frente do espelho, ficam com um lenço, olham para si, têm tanta pena de si que choram de pena de si mesmos. Deus nunca vai poder fazer nada por você. Você tem que ver o que ninguém vê. Você tem que ouvir o que ninguém ouve. Você tem que desejar o que ninguém deseja. Mas para isso, tem que tirar essas pedras da sua fonte. Eu não estou pregando para um grupo de gente normal aqui em Salvador, não. Eu olho para os senhores e senhoras e vejo líderes. Eu olho para os senhores e senhoras e vejo chefes de 100, de 1000, de 10 mil. Eu olho para vocês e imagino o tamanho do poder que Deus tem para entregar na sua mão. Mas enquanto você ficar olhando para baixo, enquanto você andar de ombro caído, enquanto você ficar pensando no passado, no que vão dizer as pessoas, você nunca irá a lugar nenhum. Amigo, nessa vida só se vive uma vez. Vou falar de novo. Talvez seja essa a filosofia mais triste que um homem possa falar a um outro homem. Não há duas chances nessa vida. É uma vez só. Você tem duas opções essa noite: atravessar aquela porta e sair dizendo: nossa, eu vi o pastor Marco, está todo dia no jornal. Nossa, eu vi, ele ainda tem unção para pregar. O cabelinho dele está meio assim, mas ele ainda tem unção para pregar. Você pode sair daqui apenas dizendo assim: nossa, valeu a pena, o pastor Rogério se desdobrou para fazer o evento e foi bênção. Ou você pode sair por aquela porta questionando Deus e dizendo: por que a minha fonte não vira um rio? Por que o meu ministério é minguado? Porque eu mal consigo ganhar minha família? Porque a minha mente não se abre para conhecer as coisas da Bíblia? Porque tudo que eu faço trava? Deixa eu te dar um conselho: não fique botando a culpa no tempo e nem dizendo: não, meu tempo passou. A unção não envelhece. A unção cresce. A unção prospera. A unção é viva.
Agora a unção é dada de acordo com a sua coragem. É você quem escolhe até onde você quer ir. Ah, pastor, mas Deus, não jogue a culpa em Deus. No quesito chamada para uma unção divina, para uma chamada específica, se eu estiver errado, me corrija, mestre. No quesito de chamada para uma unção específica, não é de lá para cá, é daqui para lá. Eu tenho 3 filhas, Karen, Kathleen e Camila. Amo as 3 de igual forma. Morreria por elas. Acho que mataria por elas. Não consigo imaginar um pai amando um filho mais do que a outra. Mas as 3 filhas, a pequenininha é o meu xodó, Camille. Por quê, pastor? Chego em casa cansado do trabalho, como um dia desse eu cheguei, joguei as malas pelo chão, lá vem a pequenininha correndo, me agarra minha perna, me beija. Ela é extremamente carinhosa. Além de beijar, ela se jogou no chão, ficou de 4, olhou para cima e fez assim, miau. Disse, que é isso, Camille? Ah, pai, eu sou seu gatinho. Se esfregou na minha perna, foi embora o estresse, o cansaço. Eu catei o gatinho e dei um beijo nele. Acabou minha vida. Pergunte por quê. Toda vez que a Camille faz uma arte, eu grito, Camille, ela se joga no chão, miau. Não tem como ficar bravo com ela. As outras me amam, mas essa se entrega. As outras me beijam, me respeitam, mas essa me lambe, me cheira, é minha companheira de filme. As outras duas falam, o senhor gosta mais dela do que de nós. Eu disse, não, eu acho que é o contrário. É ela que me procura. Aleluia. Glória, me emocionei. É isso que acontece com Deus. Deus tem um monte de filhos. Uns gamam, mas ficam quietinhos no seu canto, ficam aí do seu jeito. Mas tem uns que têm coragem de se jogar. Uns têm coragem de dizer, pai, eu sou seu gatinho. Jesus me trouxe essa noite aqui para despertar esse gatinho em você. Ele quer te levantar. Ele não quer que você seja só um membro de banco. Membro de banco é verniz, prego, tinta e madeira. Você é membro do corpo místico de Jesus de Nazaré. Vai acontecer um reboliço em Salvador. Vai haver um avivamento nessa terra. E você será usado e ousado para isso. Só quem crê, fica de pé dando glória a Jesus, por favor. Eu vou pedir para que os seguranças abram essa cordinha aí que separa o povo. Com autorização do pastor Rogério, eu vou fazer um convite aqui. E quando terminar o convite, ninguém saia, porque eu tenho uma revelação de Deus para entregar a vocês. Eu quero aqui na minha frente. Pense 2 vezes antes de vir. Pense 2 vezes o que você vai pedir. Cuidado. Um dia eu estava orando e falei, Jesus, me dá a unção de Daniel misturada com Moisés, com Sadraque, Mesaque. Eu não sabia o que eu estava pedindo. Cuidado com o que você pede. Agora, se tiver aqui dentro, principalmente obreiros, cansados de uma vida de mesmice, cansado de um cristianismo ralé, cansado de uma vida sem sinais, e quer hoje que a sua fonte vire um rio, eu te espero aqui na frente. Todos que são contra ti, ó Jeová.
nada pode intercalar o louvor do meu coração. Nos manjares eu abro mão, nos palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos voltados pro céu, com o risco de morrer, mas o que me importa é te obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte prefiro ser fiel. Pegue na mão de quem está do seu lado. Pegue na mão de quem está do seu lado. Senhor, se tu estás nesta palavra de hoje, se o que eu preguei veio do céu, do seu trono, se a inspiração que está sobre mim é divina, eu te peço um sinal nesta noite. Olá, graça e paz. Gostaríamos de convidar você a fazer uma exuberante viagem no tempo. Vamos voltar exatamente a 2213 anos atrás, mas precisamente nos tempos do Velho Testamento. Depois de muitas batalhas, o povo de Israel se estabeleceu no reinado de Davi. O rei Davi, da tribo de Judá, desejava construir uma casa para Jeová, onde a Arca da Aliança ficasse definitivamente guardada, ao invés de permanecer na tenda provisória ou tabernáculo existente desde os dias de Moisés. Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus e arquitetou em seu coração um projeto audacioso, construir o templo do Senhor. Mas teve um pequeno problema. Deus não permitiu que ele fizesse tal coisa. Davi foi um homem de guerra, portanto, tinha muito sangue em suas mãos. Por esse motivo, o Senhor não permitiu que o rei Davi construísse o seu santo templo, mas ele permitiu que Davi fosse um dos maiores ofertantes para esta grande e gloriosa obra. E quem efetuou este grande projeto foi nada mais, nada menos que seu filho, o rei Salomão. O nome Salomão deriva da palavra Shalom, que significa paz e tem significado de pacífico. O reinado de Salomão, diferente do seu pai, foi marcado com mais prosperidade e muita paz. O rei Davi, durante a sua vida, juntou muitos tesouros para a construção do templo do Senhor. Influenciados por este gesto do rei Davi, outros grandes homens importantes da casa de Israel ofertaram voluntariamente porções generosas de suas riquezas para a construção do templo do Senhor. Esta foi a oferta dos chefes das famílias e os líderes da tribo de Israel. Eles doaram para a construção do templo 175 mil toneladas de ouro e 10 mil moedas de ouro, 350 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze e 3.500 toneladas de ferro. Se formos avaliar o valor de toda esta oferta hoje em dia, chegaria a 20 milhões de dólares. O trabalho começou no 4º ano de reinado do rei Salomão e terminou 7 anos depois. Foram contratados os melhores profissionais da época para esse tipo de trabalho. A construção do templo prosseguiu por 7 anos e exigiu operários especializados em pedra e madeira. Também peritos especiais para trabalhar com ouro, prata e outras preciosidades. Para organizar o trabalho, Salomão convocou 30 mil homens em Israel. Foram chamados 70 mil homens como carregadores, cortadores 80 mil, capatazes do serviço, uma espécie de fiscais, 550 homens e aproximadamente 3.300 ajudantes. No total, 183.850 homens trabalharam para a construção do templo do Senhor. É muita gente, não é? Bem, depois de vermos a construção de um dos maiores feitos da humanidade, vamos viajar até o futuro.
Bem, estamos agora contemplando um futuro muito próximo, a nova Catedral da Família. A Igreja Batista Lírio dos Vales vem crescendo em número de membros a cada ano. Por isso, é necessário alargar as portas para receber com mais comodidade o povo de Deus. O antigo templo foi derrubado e agora está sendo construído a nova Catedral da Família. Um espaço maior, mais aconchegante e muito mais bonito para atender você e sua família. Um local especial em Salvador para adorar a Deus. Davi ajuntou o tesouro, Salomão construiu. Podemos entender que nem todos são chamados para construir, mas todos podem ofertar. Assim como o povo de Israel ofertou para a construção do templo do Senhor, seja você também um patrocinador desta grande obra e abençoe este ministério.